Eu acho tão bacana que ao menos na ficção possa haver entendimento entre as pessoas. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar de Star Trek Lower Decks em seu verdadeiro 4x4. Já que é a quarta temporada com seu quarto episódio, Something Borrowed, Something Green, ou Algo Emprestado, Algo Verde. Se a nossa amiga Verdinha não andou recebendo tanta atenção quanto talvez quisesse nos últimos episódios, esse aqui ela teve praticamente o lugar de destaque todo pra ela. Não foi um episódio todo centrado na personagem da Tend, a gente teve coisas sendo contadas com outras pessoas em outros lugares, mas certamente a parte mais importante e relevante do episódio é carregada inteiramente por ela. Esse episódio fala muito sobre como as coisas que nós fazemos nas nossas vidas acabam afetando as vidas das outras pessoas que nos cercam. Escolhas essas tão pessoais que a gente tem que saber a hora de insistir e às vezes a hora de recuar também. Então a trama levanta essa bandeira, fazendo aí uma apologia à conversa franca entre partes para se resolver as coisas das formas mais diplomáticas possíveis, onde a gente de vez em quando tem que engolir um pouco o orgulho e fazer certas concessões para chegar num meio termo que seja bom para todo mundo. O que com certeza é muito mais fácil falar do que fazer, né não? Ainda é claro que, tendo sido regado com os exageros lauerdeckianos de sempre, foi um episódio que, vou falar para vocês, eu achei surpreendentemente positivo. E isso me surpreendeu de forma positiva. E acabou passando assim no melhor estilo bem-humorado da série. Uma proposta que realmente é bastante necessária para todo mundo. Esse negócio de algo emprestado e algo verde vem da tradição americana, ou norte-americana, na hora dos casamentos, das noivas pegarem algo emprestado e algo azul. Mas é claro, em se tratando de um episódio onde a gente foca tudo em cima da cultura oriana, é óbvio que a cor ia mudar para verde. Temos aqui então duas linhas de eventos simultâneos, onde na primeira a Tendi acaba descobrindo que a irmã caçula dela vai casar, então ela tem que voltar para casa, para o planeta natal dela e participar da cerimônia. É claro que as coisas não poderiam ser tão simples assim, então ela vai levar a Mariner e a T'Lyn. Qual é a pegadinha da historinha? A Tendi tem, de certa forma, uma certa algeriza à cultura natal dela, que ela preferia esconder. E agora vai acabar convivendo com aquelas coisas na frente de pessoas que são queridas para ela, que ela preferia esconder alguns detalhes dessa galera mal compreendida. A segunda historinha, então, acaba envolvendo o Boimler e o Rutherford, que nesse negócio de terem sido promovidos e estarem compartilhando o mesmo quarto, estão... Vejam vocês, se dando super bem. Os caras estão lá num verdadeiro bromance. Agora, qual é a pegadinha? O problema todo é que eles estão ficando tão parecidos entre si, completando as frases um do outro, aquele negócio todo, que isso acaba gerando uma certa competição. Porque ambos também têm esse negócio de querer dominar de alguma forma, e aí lascou. Se você for parar para pensar e reparar nas duas historinhas que estão sendo contadas, mesmo que em pontos distantes, elas versam, a bem dizer, sobre basicamente o mesmo tema. Então acabam completando uma a outra. Pessoal, como de costume, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem curtindo o conteúdo aqui do canal, deixa um like para mim, não custa nada para vocês e me ajuda tanto a continuar produzindo para trazer outras coisas de assuntos como esses aqui, que fazem parte dos nossos interesses nerds em comum. Então considerem se inscrever para não perder as coisinhas que eu coloco aqui, já que inscritos são avisados dos lançamentos antes de todo mundo. Para isso você ativa as notificações. No final do vídeo nós vamos ter participação com os telespectadores mandando seus comentários para o momento dos telanautas. Então eu convido vocês para virem dar uma olhada no que o pessoal falou. E quem quiser participar é só dar uma olhada nas regras na descrição do vídeo. A partir desse ponto aqui eu vou cobrir os eventos principais comentando cada um deles com spoilers, então estejam todos avisados, não quero pegar ninguém de surpresa. Falou?
Logo no começo do episódio a gente volta a ver aquela navinha invasora destruidora dando cabo de uma nave Orion dessa vez. Só que pela primeira vez eles amarram a historinha dessa nave de alguma forma com o que está acontecendo na série em si, já que a destruição dessa nave Orion de certa forma é o que acaba motivando a Capitã Freeman a de fato enviar a Tendi, já que seria uma espécie de relação diplomática entre a Federação e os Orions, fazendo com que ela fosse participar do casamento da irmã. Pra mim, e aí eu vou querer saber se vocês concordam, se não concordam, quero que vocês comentem aí embaixo, seja com o responda 2 pontos ou não, o que vocês acham disso. Eu achei que esse negócio todo envolvendo a Tendi e o planeta natal dela teve meio que uma ideia que foi beber na fonte ali das mesmas coisas que motivaram a família Addams. Deixa eu me explicar. Lá eles faziam um esquema onde aquela família tinha um estilo meio ligado com o terror, com o gótico, onde eles invertiam certas coisas, onde sofrer era desejável e coisas muito fofinhas, muito coloridas, eram vistas como se menos interessantes ou algo a se evitar. Então aqui aparentemente eles trocaram essa coisa do terror e do gótico por coisas relacionadas com pirataria e lascívia, aquela putaria light. Fica logo cedo muito claro que a família da Tendi é respeitada e é muito influente na sua sociedade. O que acontece é que ela não concorda, não gosta da forma como isso veio a se tornar realidade. Como eu falei em relação aos Addams, parece que aí o sequestro pré-nupcial é algo comum, algo inclusive de se esperar. Então, aparentemente, eles estavam contando com algo assim. O inconveniente é que ficou muito em cima da hora e aí eles não sabem se o resgate vai dar tempo antes da cerimônia. Resgate esse que acaba recaindo sobre quem? Sobre a Tendi, é claro. No caminho é evidente, a Tendi, dando uma de investigadora, vai ter que passar por todo tipo de antro e lugar de bandidagem, levando a tiracolo as amigas que ela levou sem necessariamente estar super interessada em ter feito isso. E como ela não gosta de nada daquela situação, é evidente que ela fica sempre muito envergonhada com o que as amigas estão testemunhando no caminho. A parte engraçada é que a Mariner já tem um jeitão meio espivitado e tal, e ela realmente parece gostar desse tipo de ambiente e situação, que são coisas que ela acha extremamente divertidas e tal. Já a T'Lyn tem uma curiosidade científica teoricamente desprendida e afastada de julgamento, que também faz com que ela queira fazer perguntas e tomar anotações o tempo todo, para a desgraça da Tendi. Isso fala sobre o como a nossa autoimagem acaba sendo percebido por outros e o como nós gostaríamos que os outros percebessem a nossa imagem. Mas também deixa pra gente muito claro que muito disso, por mais que a gente tenha que se esforçar para criar uma boa relação com o mundo lá fora, não tá sob o nosso controle, porque as pessoas vão tirar as conclusões e achar de nós o que elas querem achar de nós, e não o que nós queremos que elas achem. Já entre o Boimler e o Rutherford, a palhaçada fica por conta deles terem que resolver as suas diferenças, ou melhor, semelhanças dentro de uma simulação no holodeck, já que parte da proposta da brincadeira ali é que eles resolvam a tretinha deles sem sair do personagem, inclusive sem esquecer dos trejeitos de época e, claro, do sotaque. Os dois foram mergulhar num conto de época e resolveram pegar o mesmo personagem, no caso o Mark Twain, que não é um personagem que a gente não tenha visto antes em Star Trek, ele já apareceu inclusive na nova geração. O cara foi um escritor que fazia textos bem-humorados, dava palestras, fazia um monte de coisa, como um empreendedor, um publicador de livros, inclusive dava palestras e era, claro, muito celebrado como sendo um dos maiores humoristas americanos do seu tempo. Óbvio e evidente, tudo que esse cara fazia e falava é preso na forma como se via a cultura da sociedade do seu tempo, coisas essas que, sendo analisadas do nosso ponto de vista, provavelmente se mostrariam anacrônicas, não condizentes com o que a gente acha como sendo válidas hoje em dia. Mais ou menos como tentar analisar o humor dos Trapalhões, de alguma forma, talvez. Ou talvez tentar entender o que se passava na mente, por exemplo, do Monteiro Lobato.
Isso acaba para ele sendo uma espécie de desafio, porque as discussões e argumentações vão ter que ser feitas dentro de uma certa métrica e estilo. O que por sua vez abre uma espécie de subtrama, não chega a ser uma terceira linha de história, porque ainda tem a ver com eles e o que eles estão fazendo no holodeck, quando eles são chamados para lá e descobrem que a Capitã Freema está enfrentando um problema com um outro capitão, meio grosseirão, meio cabeça dura, já que eles ambos estão de frente para um tipo de nebulosa que não é lá muito comum de se encontrar e ambos querem conseguir escanear ela com os seus sensores, mas nenhum tá dando a chance do outro fazer isso primeiro. Então, evidentemente, o Rutherford e o Boimler, que acabaram de chegar numa espécie de acordo, acabam dando aquela ideia super genial de nós sabemos como vocês podem resolver isso. O problema todo é que a tal solução que eles acabam tentando fazer, tanto a capitã quanto o convidado capitão da outra nave passarem por, é o tipo do negócio que uma situação e uma solução que funciona para uns não necessariamente funciona para todos. Mas é aquela tal história, solução para todo problema há de haver. A galera tem que querer. E de volta no planeta, no fim das contas a gente descobre que isso não foi assim lá tão surpreendente, já dava mais ou menos para ter uma noção de que a história ia por esse caminho mesmo. Parece que a irmã da Tendi se auto-sequestrou. Ela estava com um plano de rebeldia e vingança. Já que, como eu falei no começo do vídeo, as nossas escolhas, ações e atitudes acabam refletindo na vida de outras pessoas, quando a Tendi, que é uma primeira, ou aquela pessoa que foi treinada, foi elevada a um determinado posto social, faz com que todas as suas atribuições recaíssem sobre a sua irmã, que queria aquela determinada posição. Mas, talvez não exatamente daquela forma, porque fosse achar que não conquistou aquilo por méritos próprios. De novo, galera, não é tão fofinho quando a ficção mostra pra gente que o diálogo consegue resolver tretas tão duras entre pessoas da mesma família. Eu acho isso inspirador. Não é exatamente verdade aqui na vida real. Pelo menos não o tempo inteiro. Mas viva a ficção. Agora, um detalhe que eu de fato achei incrível. Vocês viram que a T'Lyn percebe que a Tendi não tá lá muito confortável, muito contente com esse negócio dela ter feito tantas anotações que ela vai levar pro Conselho Vulcano e aquele negócio todo, e acaba jogando fora o pad dela, aquele meio versão do tablet nosso, com tudo o que ela anotou, e a Tendi fica curiosa sabendo por que você fez isso e tal, quando ela responde que não adiantaria nada ela compartilhar as descobertas da pesquisa dela se o alvo, se o objeto do estudo não desse consentimento, já que isso não seria ético. Então eu achei ali que eles marcaram uma coisa que está fazendo com que essa personagem muito rapidamente se torne uma das minhas favoritas. Eu acho de fato muito legal quando uma historinha aparentemente tão despretensiosa consegue trazer pra gente tantos pontos de reflexão. O assunto família pode ser bastante delicado, complicado, mas é claro, sempre tem o potencial de trazer muitas risadas. E no subtexto do episódio também fica um pouco daquela coisa de que o inferno são os outros. Filosofia pura. Galera, lembrando pra vocês que amanhã, sábado, vai rolar a convenção do pessoal da Base Estelar Campinas sobre ficção científica com o assunto inteligência artificial. Quem tiver na região por perto, quiser dar uma esticada e conhecer essa galera extremamente bem-vinda e simpática, eu vou deixar informações na descrição desse vídeo, caso vocês queiram comparecer por lá. Se forem, não esqueçam de dizer para eles que o Heitor mandou um abraço. E concluindo então os assuntos a respeito do episódio, nós chegamos no momento dos telanautas. Lembrando que esse espaço está reservado para a audiência comentar o que rolou no episódio da semana anterior. E o Mauro Duarte, que hoje está empolgado, bem-vindo de volta, mandou pra gente: olha eu aqui de novo, virei fã de carteirinha do seu programa. Muito obrigado, Mauro. Algumas considerações, pois me parece que teve uma certa homenagem ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nave circular, criando gravidade por força centrífuga. Mauro, olha só que curioso, aquilo não era uma nave, nem necessariamente uma estação espacial. Aquilo
que talvez não seja a coisa mais fácil de ver em primeira instância, é na verdade um anel que fica em volta de um Sol. Talvez um Sol até que possa ser considerado pequeno, mas ele na verdade seria a primeira etapa para se construir algo como uma esfera Dyson, onde você consegue capturar praticamente toda a energia daquela estrela para converter ela para fazer as coisas que você precisa na superfície, mesmo que seja uma superfície invertida. Fica assim subentendido que a gravidade vem de um certo giro ali, que não precisa nem ser tão rápido e tal. Mas talvez as coincidências parem mais ou menos por aí. 2. O banco de memória é igual do HAL na cena da Mariner. Eu acho que você está tentando falar a respeito da Capitã Freeman, não da Mariner, a mãe, não a filha. Mas o que eu não vejo necessariamente como lembrando o HAL nesse determinado ponto é porque o computador local não chega a ficar malvado, ele só está precisando de um defrag mesmo. 3. A cena do Boimler morto em uma sala com uma poltrona e piso xadrez. Ambiente parecido com a cena no fim de 2001. Observação, achei que essa cena também lembra a morte de Picard e Data no fim da primeira temporada da série Picard. Mauro, é bastante comum que alguns signos visuais sejam comuns para muitas obras. Coisas que funcionam talvez até num certo nível subconsciente para transmitir uma certa ideia que um autor pode querer fazer, principalmente depois que ela fica bem estabelecida numa obra famosa, já que ela passa a fazer parte da cultura popular mundial. Então, às vezes, de certa forma, pode ser até um atalho você usar coisas que apontem para um determinado caminho, para fazer a sua obra ser compreendida num espaço de tempo menor. Talvez essas coincidências tenham sido alinhadas de uma forma até não proposital, mas é muito compreensível o seu comentário. Muito obrigado por ter participado, você é muito bem-vindo. E o Fabrício Quirino questionou: estou começando a acreditar que as promoções são para valer e que não haverá algum recurso para rebaixar depois. Por isso pensei, será que isso é um indício de como a série irá terminar com eles sendo promovidos e deixando de serem dos decks inferiores? Quirino, eu vejo isso como sendo uma das coisas que, se forem feitas, vai funcionar melhor. É até meio óbvio, mas é o tipo de obviedade que, se eles forem contra, eu acho que eles vão estar dando um belo de um tiro no pé. Tem uma outra série de comédia mais antiga chamada Scrubs. Muita gente deve ter visto a respeito dos internos, que tem desde os cirurgiões até as enfermeiras de um determinado hospital, aonde ao longo de 9 temporadas essa galera que entra super verde, no sentido de não estarem maduros, acabam com o passar dos anos perdendo muito desse lado juvenil até que eles acabam se tornando profissionais realmente competentes. Então ficaria difícil você continuar mantendo o estilo da série, já que ela versaria a respeito das pessoas novatas que estão sempre com aquela cara de perdidona no serviço. Inclusive porque isso gerava boa parte do humor que acontecia ali. Então, fazendo uma comparação entre Lower Decks e Scrubs, eu acho que seria um caminho bastante lógico que eles seguissem por ali. Vocês não acham? E o Vulcano Games teoriza: eu gostei do episódio, principalmente a parte do Boimler. A única coisa que me deixou decepcionado no episódio, porque no final não teve nada daquela nave misteriosa, eu não sei porquê. Na minha cabeça essa nave tem alguma ligação com a sonda das baleias de Star Trek 4. Por causa que ela aparece na abertura. E porque essa nave misteriosa e a sonda da baleia têm um efeito em comum, que é de meio que desativar o sistema das naves, deixá-las vulneráveis a ataques. Não sei se é viagem da minha cabeça, mas para mim tem uma ligação. Vulcano, vou te falar a coisa da seguinte forma. Teorizar sobre esse tipo de coisa sempre é uma atividade que pode ser muito divertida. Mas quando a gente tem tão poucos elementos assim, a experiência me diz que é melhor tentar baixar as expectativas, porque às vezes aquilo que você planeja na sua cabeça pode se tornar uma base desleal de comparação, que quando o episódio não entregar exatamente o que você está esperando, você pode achar que a história não foi tão bacana assim. Então eles não prometeram nada disso. Se for, mérito seu que viu a coisa acontecer. Mas por outro lado, pode sim ser apenas coincidência. Então não dá para dizer que está descartado, mas se acontecer, o seu mérito tem valor, mas valor moderado. Me perdoe dizer.
Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Quem quiser participar, por favor, dá uma olhada na descrição desse vídeo e veja as regras. Vou gostar de responder vocês na semana que vem. Não se esqueçam que tem outros quadros passando por aqui, tem outros vídeos para assistir. Vou deixar 2 sugestões na tela para vocês acompanharem o conteúdo do canal. Um forte abraço, galera, e até mais.